Olá, meus amores de nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar relações métricas, tá? A gente no capítulo passado viu o triângulo retângulo e agora a gente vai ver as relações métricas dentro do mesmo triângulo, né? Que são as razões trigonométricas. Vamos lá, então ele traz aqui, ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, ele vai trazer para vocês, eles falam o seguinte, tá? Isso tudo aqui que ele está falando, nós vamos ver agora. Ele pede para a gente considerar esse triângulo retângulo. A gente já sabe que o triângulo retângulo, ele é caracterizado por quê? Por este ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos, ó, o vértice A, B, C, tá? Aí ele fala o seguinte, considerando esse triângulo retângulo, a gente sabe que o triângulo retângulo, ele tem três lados e esses três lados são classificados. O maior lado a gente classifica como o quê? Como hipotenusa. E os outros dois lados a gente classifica como os catetos. Só que agora, a partir de agora, esses catetos, eles não serão só catetos. E a gente vai classificar um como um cateto oposto e o outro como um cateto adjacente. Só que o cateto oposto adjacente, ele vai, digamos, variar de acordo com o ângulo que eu estou considerando. Então, vamos lá, analisando aqui esse triângulo retângulo. Primeira coisa que eu vou identificar é o maior lado, que representa a hipotenusa. Quem é o maior lado aqui, ó? Vai ser o lado AB, AC ou BC? Qual é o maior lado desse triângulo? Então, você percebe que o maior lado dele vai ser o quê? O lado BC. Ou seja, se esse é o maior lado, aqui será a hipotenusa. Certo? Temos três lados. Um é a hipotenusa, os outros dois são os catetos. A gente vai ver que um é cateto adjacente e o outro vai ser o cateto oposto. Então, BC é a minha hipotenusa. Ok? Agora a gente vai considerar o ângulo B para saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente a ele. Então, a gente vamos considerar aqui, ó, considerando o ângulo B. Tá? Considerando o ângulo B, quem vai ser o seu cateto oposto? Cateto oposto, tá? Cateto oposto. Então, o ângulo B ele está bem aqui, ó. Ângulozinho B. O cateto oposto é sempre aquele que está à frente desse ângulo. Está à frente dele. O segmento. Então, eu tenho aqui o ângulo B. O oposto vai ser o que está à frente, ó, dele. Quem é esse segmento que está à frente? O AC. Então, esse lado aqui, ó, AC, é o cateto oposto a esse ângulo B aqui, ó. Então, o cateto oposto do ângulo B é o segmento AC. E o cateto adjacente? Cateto adjacente. O cateto adjacente de um ângulo é aquele segmento em que ajuda a formar esse ângulo. Então, se aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto de B. Então, o cateto adjacente vai ser o quê? O segmento AB, ou BA. Vai ser o segmento AB, que é justamente o segmento, ó, que ajuda a formar esse ângulo. Então, o cateto adjacente será o segmento AB. Então, nós temos aqui, ó, BC hipotenusa. Aí eu pego referência desse ângulo B. Quem vai ser o meu cateto oposto? O segmento AC e o adjacente AB, ok? Isso considerando o ângulo B. Agora a gente vai considerar qual ângulo? O ângulo C, ó. Vamos considerar o ângulo C. Ângulo C. Eu já sei que o segmento CB ou BC será a minha hipotenusa. Agora eu quero saber desse ângulo aqui, ó, o ângulo C. Quem vai ser o cateto oposto e quem vai ser o adjacente dele? Então, cateto oposto do ângulo C vai ser quem? Aquele segmento que está à frente dele, ó. Está à frente desse ângulo. Quem que está à frente dele aqui, ó? É o segmento AB. Então, o cateto oposto vai ser o segmento AB. Esse é o cateto oposto, o lado oposto, né? Digamos assim, o cateto oposto. E quem vai ser o adjacente, ó? O cateto
adjacente de C, do ângulo C, é aquele cateto, aquele segmento que ajuda a formar o ângulo. Ó, justamente, AC. Segmento AC. Ok? Então, é basicamente isso que ele traz, para poder identificar quem é o cateto oposto e quem é o adjacente. A hipotenusa é o maior lado, pronto. Sobra dois lados. Esses dois lados são os dois catetos. Um vai ser adjacente e o outro vai ser oposto. O adjacente é sempre aquele que está à frente do ângulo e o oposto é sempre que está à frente e o adjacente é aquele segmento que ajuda a formar o ângulo. Então, você só classifica de acordo com o ângulo interno que você vai pegar referência, como eu fiz com B e depois eu fiz com o ângulo C. Ok? Vamos lá. Dentro disso, nós vamos ver a questão das razões trigonométricas, que a gente vai conhecer elas como seno, cosseno e tangente. Aí ele pede para a gente considerar, ele pede para a gente considerar novamente o que? Essa figura, tá? E nós vamos ter esses triângulos, retângulos, um dentro do outro, vamos dizer assim, tá? Aí ele pede para considerar aqui o vértice O, o ângulo O, o vértice O e o ângulo alfa. E dentro deles a gente vai ter o quê? Os segmentos, os pontos B, N, Q e A, M, P. Ele pede para considerar esses pontos porque eles vão criar esses triângulos retângulos, ok? Vamos lá. Então, aqui ele vai trazer as relações. E essas relações, elas vão evidenciar três constantes, que é a constante 1, 2 e 3, que é representada aqui por este K. K1, K2 e K3. São as constantes. Que é justamente a questão do seno, do cosseno e da tangente. Aqui no K1, ele vai pegar o quê? AB sobre OB. AB, esse segmento aqui, AB sobre OB. Aí ele vai pegar, MN sobre ON. E ele vai pegar PQ sobre O até Q. Então, se vocês perceberem, esse segmento aqui, de O até B, de O até N, de O até Q, ele vai representar o quê? A hipotenusa. E se o ângulo alfa ele está aqui, e todos esses pedacinhos aqui, todos esses segmentos, ele está à frente deste ângulo, quer dizer que é o quê? Que AB é o cateto oposto a ele, MN é um cateto oposto e PQ é outro cateto oposto. Então, ele traz aqui essas relações, fica AB sobre OB, MN sobre ON, PQ sobre OQ. Ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o K1, né? K1. A constante 1 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando eu tenho essa relação de pegar a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que a gente mais na frente vai ver que esses lados ele vai ter um valor numérico, então a gente chama essa relação aqui de seno. Aqui é o seno, tá? Prosseguindo. K2, constante 2, ele pega OA sobre OB. OA sobre OB. Se vocês analisarem, esse OA vai ser o quê? O cateto adjacente. OM, O até M, sobre ON. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui ele vai pegar O até P e O até Q. Ou seja, cateto adjacente, adjacente e adjacente, porque formam, ajuda a formar o ângulo. Não está à frente, como foi no primeiro caso. Ele está ajudando a formar o ângulo alfa, então é o cateto adjacente, sobre
a hipotenusa. Então, a constante 2, ela representa cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós temos o cosseno, ok? E na constante 3, que é o K3 aqui, ó, constante 3. Qual é a relação que ele traz? AB, ele representa o quê? Cateto oposto. AB, cateto oposto, sobre quem? OA. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto adjacente. Ó, porque aqui vai ser a hipotenusa, todo esse segmento. Então, se aqui ele dá AB, cateto oposto, e OA, que é adjacente, cateto oposto sobre adjacente. No segundo, ó, MN, cateto oposto sobre OM, O até M, adjacente. PQ, cateto oposto, sobre OP, O até P. Então, adjacente. Lembra, percebe aqui, ó, que a hipotenusa, ela não entrou nesse caso, no K3, ela não entrou na relação. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu tenho essa relação, que é o K3, eu chamo essa relação de tangente, ok? No próximo slide, ele vai trazer bem mais detalhado para você essa definição. Então, ele fala, ó, o seno de alfa desse ângulozinho aqui, é o quê? A medida do cateto oposto ao ângulo dividido por a hipotenusa, que a gente viu lá. Cateto oposto desse ângulo sobre a hipotenusa, eu tenho o seno. Aí ele dá aqui o exemplo. O seno de alfa, AB sobre OB. Deu um exemplo. Pegando o primeiro triângulo, tá? Esse primeirozinho aqui, ó. Considerou só esse primeiro. Cosseno, que é o K2, né? A medida do cosseno é o quê? A medida do cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ele deu o exemplo, o cosseno de alfa é OA sobre OB. E por último, a terceira relação, a tangente de alfa. Quando é que vai ser a tangente? Cateto oposto desse ângulo sobre esse cateto adjacente do mesmo ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí ele deu o exemplo aqui, que a tangente de alfa vai ser AB sobre OA, tá? Considerando aqui só esse primeiro triângulo. Então, recapitulando, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Aí aqui ele fala, ó, os números K1, K3 e K1, K2 e K3, que expressam respectivamente seno, cosseno e tangente do ângulo, são denominados razões trigonométricas do ângulo. Então, essas são as três razões trigonométricas desse ângulo, tá? Que a gente está vendo inicialmente. E aqui, por último, para a gente finalizar esta aula, existem valores que são notáveis. Valores notáveis, o que quer dizer isso? Que já são valores estabelecidos. Então, quando eu quero saber o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos, ó, 30, 45 e 60, são os valores notáveis. Então, é como se já tivesse estabelecido, tá? Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1/2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, esses são os valores notáveis. Tia, tem como a gente chegar nesses valores?
existe toda uma forma, né, de chegar a esses valores utilizando as relações do triângulo propriedade, o que a gente acabou de ver sobre o seno, cosseno e a tangente, né, que é o cateto oposto, o cateto adjacente, sobre hipotenusa, enfim, essas definições. Tem como a gente chegar, mas geralmente, pelo o tempo, a gente pode ver isso em uma outra aula, como a gente chega nesses valores, que é bem interessante, tá? Abordar as propriedades do triângulo. Então, a gente finaliza por aqui. O que deveríamos explorar nesse capítulo é basicamente isso. Eu espero que vocês possam ter entendido, tá? E até o próximo vídeo.